Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A Vida de Jesus 1, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 25 de março de 1970. Nosso posto familiar ganhou nova luz com a doutrina do novo mandamento. Chegou na hora certa o Centro Espiritual Universalista da LBV. Como interpreta o céu os versículos 41 a 52, capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Vamos ler com atenção. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele tinha a idade de 12 anos, foram até lá, como costumavam, no tempo da festa. Passados os dias desta, regressaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles dessem por isso. Pensando que o menino estivesse entre aqueles que os acompanhavam, caminharam durante um dia e o procuraram no meio dos parentes e conhecidos. Não o achando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo aí. 3 dias depois, no templo, o encontraram sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam ficavam surpreendidos da sabedoria das suas respostas. Vendo-o, seus pais se encheram de espanto e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que procedeste assim conosco? Aqui estamos, eu e teu pai, que aflitos te procurávamos. Jesus lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis ser preciso que me ocupe com o que respeita ao serviço de meu Pai? José e Maria, porém, não compreenderam o que ele dizia. Em seguida, Jesus partiu com ambos e veio para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em idade, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens.
Os fatos falam por si mesmos. Era preciso que Jesus ficasse em Jerusalém. Sua existência tinha de se dividir em 3 fases distintas que podeis apreciar. O nascimento, comportando pelos fatos e circunstâncias que o precedem, acompanham e seguem, até o aparecimento no templo entre os doutores. As promessas de redenção, segundo a interpretação dada às profecias da lei antiga. O aparecimento no templo, preparando para a época mais conveniente a afirmação da sua existência, principiando a era do progresso pela sua presença entre os doutores, sob a aparência de um menino de 12 anos, no dia da solenidade da Páscoa, quando em Jerusalém se aglomeravam as multidões vindas de toda parte. A pregação, abrindo caminho por onde os homens tinham e têm de seguir. Era necessário, dos pontos de vista do passado, do presente e do futuro, que a vida de Jesus assim se dividisse. Era preciso que ele ficasse em Jerusalém, para assinalar a segunda fase dessa existência. Por isso dissemos, os fatos falam por si mesmos. Aqueles que nada sabem e confessam nada saber da infância de Jesus, acastelados numa presunçosa ignorância, taxam de inverossimilhança moral esses fatos cuja razão e cujo fim, na grande obra preparatória da redenção humana, não compreendem nem conseguem explicar. Ninguém ainda perscrutara a vida privada e ignorada de Jesus. E aqueles que, buscando humanizar-lhe todos os atos, tentaram esquadrinhá-la, não explicaram como podia ele, tão exposto aos olhares públicos, subtrair-se a esses olhares. Também não explicaram por que, da sua vida humana, somente alguns fatos se tenham perpetuado, e assim mesmo porque os evangelistas, médiuns historiadores, os registraram. Cada um no quadro que lhe coube na narrativa, apropriada, sob a influência mediúnica, aos tempos e às inteligências, isto é, servindo ao presente e preparando o futuro. Falando-se de Jesus na época em que apareceu no templo, entre os doutores, e desde seu nascimento, foi-vos dito, e o menino crescia em idade, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Ora, estas palavras refletem as impressões e apreciações humanas. Jesus crescia aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era sempre o mesmo. Espírito devotado cumprindo sua missão. Sabeis, mas devemos repetir. Ante o estado das inteligências e necessidades da época, e com o fim de preparar o advento da terceira revelação, a origem do menino ainda e por muito tempo mais não devia ser conhecida. Não o devia ser, senão por meios de nova revelação em nome do Senhor, através do Espírito da Verdade, uma vez que chegaram os tempos preditos.